Oi, oi, boa noite, boa noite. Bom, eu vou iniciando a live, enquanto isso o pessoal vai entrando. Boa noite, Rafaela. Vou iniciando, enquanto isso todo mundo vai entrando. Hoje eu vim falar de forma um pouco pontual aí sobre o projeto terapêutico singular ou projeto terapêutico customizado. Acredito que a maioria das pessoas conhece por projeto terapêutico singular, né? No lugar de encontro a gente chama de projeto terapêutico customizado. Foi uma nomenclatura que a gente construiu com as pessoas que a gente acompanha, de como que eles achavam melhor a nomenclatura chamada. Então, eu quero agradecer a presença de cada um. Depois dessa live a gente vai fazer um recorte, vai ficar salva. Mas a gente tem recebido pessoas novas no nosso Instagram todos os dias. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Mila, sou psicóloga, sou acompanhante terapêutica e sou uma das sócias do Lugar de Encontro. A gente tem desenvolvido esse trabalho, que é a clínica de acompanhamento terapêutico aqui em Brasília. Hoje a gente tem uma equipe de quase 15 pessoas, atendemos mais de 40 famílias. Então, esse trabalho de acompanhamento terapêutico a gente tem ajudado a divulgar aqui em Brasília. Já é conhecido, a gente fala muito sobre isso no nosso Instagram, que o AT ele já é conhecido em São Paulo, em Porto Alegre, Rio de Janeiro. Então aqui em Brasília tem sido uma missão propagar esse dispositivo que a gente tanto acredita e que a gente trabalha muito para que ele um dia possa chegar em pessoas que ainda não conhecem e precisam desse trabalho. Oi, Maísa. A Maísa é uma das pessoas que integra a nossa equipe, uma das nossas acompanhantes terapêuticas e que nos ajuda diariamente a fazer um trabalho excelente, de qualidade e que transforma a vida de muitas pessoas. Então, gente, essa tem sido a nossa missão aqui no Lugar de Encontro. A gente tem feito lives diárias, entregando muito conteúdo de valor aí pra vocês, pra todo mundo que tá chegando. Tem muita gente interessada no acompanhamento terapêutico, tem gente que já conhece, mas quer aprofundar aí o conhecimento, quer começar a atuar. Então isso é muito bom e a gente quer ajudar cada um de vocês. Hoje eu quero falar assim de forma pontual sobre essa questão do projeto terapêutico. Eu até coloquei construções e articulações, mas a minha fala ela é um pouco especial porque eu vou citar um exemplo de como eu realizei essa construção ao longo de um acompanhamento que eu faço com uma pessoa há mais de 3 anos. Então, falei que o projeto terapêutico customizado é um dos dispositivos, um dos instrumentos que a gente se utiliza para aí construir a nossa prática enquanto acompanhantes terapêuticos. Então a gente pode chamar de instrumento, a gente chama de instrumento o projeto terapêutico customizado. Amo essa equipe competente, ética e cheio de amor pelo que faz, que traz no coração o desejo que chega a todos os que precisam. Ah, Maísa, também amamos muito você. E eu tava falando dessa questão, a Maísa também tem experiência com o projeto terapêutico customizado que a gente se utiliza, a gente faz isso cotidianamente aí com as pessoas que a gente acompanha, e a gente chama hoje de instrumento, outras pessoas chamam de uma outra forma, mas é um instrumento que a gente se utiliza na nossa prática. E o que esse instrumento ele oferece aí? Ele se coloca como um suporte para nossa prática ali com uma pessoa que vai ser acompanhada no dia a dia. O que a gente faz com ele? O projeto terapêutico, ele faz basicamente essa avaliação ali da vida da pessoa que está sendo acompanhada e traça alguns pontos objetivos no tratamento, desejos dessa pessoa. Então, inicialmente ali a gente faz quase que uma anamnese ali com a pessoa, tenta entender algumas questões e aí a gente vai resgatar com essa pessoa alguns objetivos de vida,
alguns desejos da vida dessa pessoa que em algum momento ou decorrente aí ao sofrimento psíquico acabou se comprometendo. Então a gente faz esse resgate, quais os desejos da vida dessa pessoa, quais os objetivos de vida. E quando a gente fala objetivos, esses objetivos incluem não só os objetivos de vida, porque se eu for falar hoje os meus objetivos de vida, talvez eu falaria aqui os meus pessoais, né? O que eu quero alcançar profissionalmente, na minha família, enfim. Mas o projeto terapêutico ele inclui tudo. Então a pessoa pode falar os objetivos que ela tem ali dentro da área familiar, dentro do aspecto profissional, mas a gente tenta abarcar tudo. Os objetivos que essa pessoa tem para com o próprio tratamento. Então às vezes a pessoa pode falar, olha, eu tenho como objetivo aqui com o meu tratamento conseguir me manter estável e para isso é importante eu ter o AT e quero diminuir a minha quantidade de medicações. Aí a pessoa falando isso, depois a gente vai construindo ao longo desse projeto como que é possível aí diminuir essa quantidade de medicações. Então, esses objetivos, esses desejos, eles abarcam todos os aspectos aí da vida da pessoa. A partir disso, a partir desse resgate que o AT faz, e aí através ali de um diálogo, a gente senta com essa pessoa, com a família, e vai resgatando ali tudo que ela for trazendo. Às vezes a gente tem que estimular porque a pessoa tá num nível ali de sofrimento que ela não vai conseguir trazer, ela não vai conseguir falar dos desejos dela, às vezes ela não vai ter desejos, e aí o AT vai ter que potencializar isso. Então é um trabalho que o AT tem que fazer minuciosamente, mas nesse projeto terapêutico customizado a gente tenta fazer esse resgate. A partir desse resgate a gente passa aí a traçar um plano de ação de como que o acompanhante terapêutico, nós podemos ajudar ali aquela pessoa que está sendo acompanhada a concretizar esses aspectos da vida que ela pontuou ali, nesse primeiro passo ali do projeto terapêutico. Boa noite, Jeane! Então, aí a gente faz esse plano de ação, como, por exemplo, a questão da medicação que eu dei. Se a pessoa fala ali que é um dos objetivos dela no tratamento, na vida, diminuir a quantidade de medicação que ela toma, aí o que o AT vai fazer? Olha, fulano, eu entendo, acho que a gente precisa articular isso com o seu médico, a sua psiquiatra, enfim, mas o que é importante aí para você também diminuir a quantidade de medicações? Que você tenha outros recursos e estruturas para se manter bem, talvez, com uma quantidade menor de medicação. Que recursos pode ser esse? Vamos tentar aí, talvez incluir uma atividade física no seu plano de ação? Vamos tentar, de repente, aí melhorar aí a sua relação com a sua família, porque a sua família pode ser essa sua rede de apoio que vai te ajudar e se sustentar com a quantidade menor de medicações. Vamos conversar com a sua psiquiatra? Então, assim, o AT faz esse resgate no primeiro momento, mas traça um plano de ação de como que ele pode ajudar essa pessoa a conseguir concretizar esses objetivos e esses desejos na vida. Então, a gente faz esse plano de ação. Depois disso, a gente também faz uma avaliação, a gente faz todo o resgate. A gente hoje no lugar de encontro, a gente tem esse instrumento. Em outro momento a gente pode aí debruçar aí, mas eu acho que isso é para um outro momento. E aí eu quero dar esse exemplo que eu falei ali no início, de como que isso funciona, né, no dia a dia. E é um exemplo de uma experiência pessoal com uma acompanhada minha. Eu acompanho essa moça tem 34 anos. Acompanho ela já tem mais de 3 anos. Quando eu comecei a acompanhar ela chegou com uma demanda. Ela tem um diagnóstico de transtorno de personalidade, mas que estava estável no momento. Só que ao longo dos anos, o diagnóstico, as comorbidades foram trazendo prejuízos para a vida dessa jovem. Então, ela acabou se isolando muito, acabou perdendo um pouco do vínculo familiar, das relações com a família. Ela morou no exterior, voltou para o Brasil, e aí muitas coisas se desandaram. Ela voltou para o Brasil e aí recebeu o diagnóstico.
E aí começou a oscilar também em algumas fases depressivas e ter muitos prejuízos na vida, principalmente no campo das relações e no âmbito profissional. Então ela tinha ali muitas habilidades, ela gosta muito dessa questão de confeitaria, de cozinha, fez cursos, trabalhou no comércio em outro momento, mas ela, depois que entrou nesse estado de sofrimento psíquico, tudo isso começou a se comprometer. E aí eu entrei na vida dessa moça, ela estava vivendo uma realidade em que ela estava morando sozinha. O pai tem uma condição financeira, então ele acaba ajudando ela a se manter financeiramente. Hoje ela mora sozinha em um apartamento, o pai ajuda financeiramente com as contas e compras do mês. Só que essa moça chegou ao estado, assim, de se colocar ali que não estava contente com essa situação. E é natural, né? Seria estranho ela estar contente com aquela situação de ser ali, né, ajudada pelo pai e ter essa prospecção aí pro resto da vida. Então, o que ela trazia ali, né, nessa insatisfação dela? Ao mesmo tempo, ela trazia um desejo de mudança, um desejo de vida, um desejo de ter uma profissão. E aí, o AT começou ali naquele início a trabalhar isso com ela. Primeiro, essa questão de melhorar o campo das relações, porque, veja só, se a gente entra numa vida de uma pessoa que tá com as relações sociais comprometidas, tem uma dificuldade de estar ali no meio de muitas pessoas, tem uma dificuldade de dialogar com pessoas desconhecidas, tem uma dificuldade de estar em ambientes fechados, e a gente logo de cara já força essa pessoa a potencializar esse campo das relações. Isso pode ser um baque para a pessoa. Então, naquele primeiro momento, eu comecei a trabalhar com essa moça esse campo das relações. E aí a gente começou ali a resgatar talvez os lugares, as relações que eram possíveis para ela naquele momento. E o AT começou a ajudá-la. Então, assim, comecei a sair com ela para alguns lugares. A gente ia inicialmente em algum café em que estava só eu e ela, e numa mesa, um café mais vazio. Depois isso foi se ampliando. Essa moça tem uma habilidade de falar uma outra língua, e aí a gente foi trabalhando isso, de repente ela começar a ensinar essa outra língua para outras pessoas, e aí ela foi aceitando. Depois ela começou a ensinar essa língua, começou a dar aulas particulares. Depois que ela começou a dar aulas particulares, o AT trabalhou essa possibilidade dela dar aulas em uma ONG de saúde mental, que é a Inverso, aqui em Brasília. Ela aceitou, fez essa experiência por alguns meses. Depois que ela conseguiu isso, a gente também começou a trabalhar esse campo das relações familiares, aproximar ela para essa relação com a mãe. E aí, depois que a gente viu que já estava funcionando, que já estava se encaminhando essa questão das relações, começou a vir muito forte isso de um desejo de ter ali uma estabilidade profissional, uma estabilidade financeira. Por quê? Porque ela começou a se relacionar com outras pessoas que minimamente já tinha ali uma profissão, já tinha uma estabilidade financeira. Então ela começou a ter esse desejo de também se sentir incluída nesse sentido, se sentir pertencente nesse sentido. Essa moça tem uma formação, ela já tinha uma formação, e aí talvez eu não vou evidenciar isso porque pode identificar a pessoa. Essa formação acabava ali encaixando ela num cargo de professora, num cargo temporário de professora do GDF. Surgiu a oportunidade de fazer a prova do professor temporário no final do ano. E aí, inicialmente ela teve esse desejo, só que ela foi desistindo aos poucos, e o AT foi insistindo muito com ela. Eu fui ali fazendo esse trabalho de insistir, de tentar, sempre que batia esse desânimo, resgatar as coisas que ela tinha construído, que a gente tinha construído, do porquê que seria importante ela ter essa autonomia, dela conseguir esse trabalho, enfim. Até que conseguimos, ela foi lá, fez essa prova, passou no professor temporário, começou a trabalhar.
E aí foi um outro desafio, porque isso do trabalho foi muito difícil, então o AT teve que estar ali inicialmente muito presente com ela, ajudar ela a formular algumas aulas, a preencher algumas partes burocráticas. Conseguiu, o contrato se renovou para 2 anos, ela então trabalhou como professora temporária por 2 anos. E aí, gente, nesse tempo aí, né, já passou 2 anos, ela trabalhou como professora temporária. Eu falei no início da live que eu estou acompanhando ela há 3 anos e meio. O que que acontece? Agora saiu, na verdade, já o concurso para professor efetivo. E já tem um tempo que ela tá estudando e o AT vem ajudando ela nisso dos estudos. Então, tem pessoas que já viram aqui, que eu já postei nos stories, fazendo redação com essa pessoa, ajudando essa pessoa ali a fazer redação, ajudando essa pessoa a corrigir prova. Então, eu ajudei ela, como acompanhante terapêutica dela, a potencializar essa área dos estudos na vida dela também. Então ela acabou estudando aí desde o início do ano para fazer essa prova para o professor efetivo. Essa prova para o professor efetivo do GDF vai acontecer no dia 9 de outubro, mas amanhã vai acontecer a prova também do professor efetivo do Goiás. E ela vai fazer essa prova. E uma das coisas que o AT construiu junto com ela e que ela trouxe como desejo foi de ter a presença do AT junto com ela no momento de fazer essa prova, para ela se sentir segura, para ela não ficar vagando pensamento e ficar preocupada de estar em um local distante. Então, olha só que interessante, ao longo desse processo de acompanhamento terapêutico, hoje ela tem uma autocrítica, então ela mesma já disse isso. Não, eu quero a presença do AT para me sentir segura, para eu não ficar preocupada se quando eu terminar a prova, não vai ter ninguém aqui para me instruir qual ônibus eu pego, ou se não vai ter nenhum Uber para eu pegar, ou se eu vou me perder, enfim. Então ela solicitou essa presença do AT para ir com ela até o local de prova e esperar ela terminar a prova. Então amanhã eu vou estar lá com essa pessoa. Vou com ela, vou acompanhar ela desde o momento que ela vai entrar no portão até o momento que ela sair, porque essa foi uma das coisas que ela pediu como garantia para que ela consiga sustentar esse momento de fazer uma prova de concurso. Porque para ela é difícil os pensamentos se vagarem em outras questões e se tornar um problema. Então amanhã eu vou estar com ela, eu pretendo compartilhar aqui com vocês como que vai ser esse momento para mim, como acompanhante terapêutica, para ela também. Então vou mostrando tudo aqui, mas só para vocês entenderem, o que vai acontecer amanhã é reflexo de uma construção, um conjunto de articulações que o acompanhamento terapêutico fez com essa moça. Porque provavelmente se o acompanhante terapêutico, se eu como acompanhante terapêutica não tivesse entrado ali, ou uma outra pessoa como acompanhante terapêutica não tivesse entrado na vida dessa moça há 3 anos atrás, a gente não sabe, né? Talvez o lugar que ela estaria ou se estaria aí alcançando essas coisas na vida dela e esses objetivos. Então, tudo que está acontecendo hoje foi reflexo de projetos terapêuticos que a gente vem construindo há 3 anos atrás. Aí a gente vem construindo, vem avaliando, vem modificando. Hoje essa moça está estável psiquicamente, com a quantidade de medicações muito menores, está bem, tanto que vai fazer uma prova de concurso, fez cursinho também, conseguiu manter uma regularidade indo para o cursinho, todos os dias, pegando o ônibus. Então, assim, o acompanhante terapêutico, ao fazer o projeto terapêutico com a pessoa que ele acompanha, ele faz todo esse levantamento de objetivos que a pessoa tem, objetivos e desejos na vida, nas relações e em todos os aspectos que pode constituir aquela pessoa que vai ser acompanhada. E a partir daquele resgate que o AT faz com aquela pessoa, aí eles vão traçar juntos um plano de ação, de como que o AT pode ajudar essa pessoa a concretizar esses objetivos e esses desejos de vida. Como que o AT pode ajudar essa pessoa, como eu dei de exemplo,
a diminuir a quantidade de medicações, como que o AT pode ajudar essa pessoa a melhorar a relação com a família, às vezes é fazendo uma reunião, às vezes é ajudando ali essa pessoa a se aproximar de repente da mãe, do pai, enfim. Então, a gente constrói com essa pessoa que a gente acompanha esses objetivos, esses desejos de vida, a gente faz construções e articulações. Então a gente constrói e depois a gente articula para que tudo consiga se concretizar. Então era isso assim que eu tinha para trazer na live hoje. Como que a gente pode iniciar esse momento do projeto terapêutico, quais os efeitos que ele pode acarretar na vida da pessoa que está sendo acompanhada e como que a gente dá sequência ao trabalho de acompanhamento terapêutico com esse instrumento, que é muito importante e valioso para o profissional até para outros profissionais que atuam com saúde mental. Então, como eu falei no início, o instrumento projeto terapêutico customizado é utilizado hoje no lugar de encontro, mas é utilizado em outros lugares que promovem aí o cuidado em saúde mental. Então, se você que é profissional da saúde mental ou acompanhante terapêutico ainda não conhece esse instrumento, você tem que conhecer. Então, se você ainda não conhece, não ouviu falar, depois manda aqui na live, manda no nosso direct, vamos continuar conversando, acompanhe as nossas lives, os nossos conteúdos, que a gente fala do tanto que esse instrumento é importante na nossa prática, no nosso dia a dia, e o tanto que ele é potente. Então, gente, é isso. Que bacana, a Luciane comentou, informações valiosíssimas. Sim, Jeane, são informações que às vezes a gente acaba vendo aí muitas pessoas se intitulando aí como ATs, né? Mas não sabem às vezes que esse instrumento faz parte da nossa prática. Então por isso que a gente bate na tecla também da importância de uma formação, de ter uma formação de qualidade, que vai te oferecer aí todos esses instrumentos que você precisa para atuar no seu dia a dia como AT. Então é isso que você falou, informações valiosíssimas, e é isso que a gente também programa de live de manhã e à noite, e a gente percebe que tem algumas pessoas que estão por aqui regularmente, e a gente está muito feliz aí com a participação de vocês. Um beijo, gente, bom restinho de sábado e bom final de semana. A gente se fala amanhã.